Bem, estamos iniciando aqui mais uma entrevista. Na verdade, mais uma entrevista não, nós estamos iniciando a primeira entrevista do canal Central do Varejo Brasil, que a Robsac gerencia, e temos a satisfação de conversar na data de hoje com a nossa amiga Cíntia Lee Matuzawa. Cíntia Lee, especialista em visual merchandising. No final, nós vamos colocar ali mais alguns créditos, mas com uma experiência de muitos anos nessa área, muitos relacionamentos, razão pela qual ela está aqui conversando com a gente. E eu vou abrir só para os seus cumprimentos, Cíntia, e logo em seguida eu vou fazer a primeira pergunta. Então, bem-vinda aqui ao nosso canal Central do Varejo Brasil, inaugurando o canal, né? Muita honra para a gente. Oi, Roberto. Oi, pessoal, tudo bem? Nossa, eu fiquei muito feliz, eu nem sabia que eu ia ser a primeira, mas assim, olha, espero que você tenha muito sucesso aqui nesse canal, com o pessoal aí, né, da região, com os lojistas. Eu espero poder contribuir, sim, né? Acho que é uma amizade que começou naquela palestra, acho que foi em 2019, né? E foi muito bacana a recepção do pessoal, né? A sala estava cheia. E eu acho que, como um profissional que sou apaixonada pelo varejo, eu gosto de poder contribuir, sim, para que todos estejam bem, né? Uma sociedade saudável, eu acho que ela amplia em todos os segmentos, a amizade, a parte social, a parte profissional. Então, obrigada pelo convite, eu que estou muito feliz de estar aqui e vamos continuar, então. Bom, nós vamos fazer tudo da maneira mais informal possível, né? Da maneira mais leve. De pesado, nós já temos aí várias situações no ambiente externo que a gente tem que enfrentar, mas vamos enfrentar com serenidade, com todas as ferramentas que a gente possui. A pergunta que logo surge o que é, afinal, essa coisa de visual merchandising, né? Que é um nome no inglês, né? Muita gente ainda não sintonizou com a importância desse conceito. Eu queria que você começasse conversando com a gente sobre o que é, resumidamente, o visual merchandising. Então, Roberto, é um nome enorme, né? Até para a gente poder falar, eu acho que para nós brasileiros é um pouco difícil e diferente. A gente também fala muito o VM, né? Então, o Visual Merchandising também é conhecido como VM. Eu trabalho nele já há uns 20 anos, né? Um pouco mais. Naquela época não era tão conhecido ou tão comentado. Hoje, você começa a perceber que, principalmente por causa da grande concorrência entre marcas, produtos, né, tipos de loja, e um consumidor mais exigente, mais informado em todos os níveis, o visual merchandising ele vem para ajudar muito o lojista. No Brasil ainda, ele ainda passeia por várias áreas, né? Então, às vezes, numa grande empresa, ele está junto com a parte de operações de expansão, em outras ele está no comercial, em outras ele está no marketing. Do que eu tenho entendido, o visual merchandising ele é um braço do marketing, porque ele vai trabalhar muito com a parte da comunicação, né, do estilo da loja, com o que eu vou passar, né, esse DNA da marca no ponto de venda. Então, ele também, obviamente, vai estar atrelado à parte comercial, ele precisa saber que produto que ele tem que evidenciar naquela semana, então ele vai conversar com o gerente, com o dono da loja também, né, em cima das metas que tem, o que é necessário valorizar, que produto que ele tem ali, né, que ele pode, de fato, ofertar, o que é novidade, depende muito desse caminho. E ele também tem o suporte da própria empresa, do lojista, né? O que ele quer que seja focado.
Então, ele vai trabalhar dessa maneira, é uma pessoa que tem que entender de produto, né? Então, assim, sei lá, seja sapato, bolsa, roupa, acessório, eletroeletrônico, mesmo eletrodoméstico, ele precisa entender para poder valorizar esses produtos dentro da loja. Ok, então, certamente alguém que se interessa em passar a usar essas ferramentas que, no final das contas, vão ajudar a incrementar os resultados da loja, né? Existem problemas para você poder usar, né, as ferramentas e as técnicas de VM, de Visual Merchandising. Isso. Então, quais são os problemas principais que um lojista enfrenta quando ele se interessa, ou quando ele não usa, né? Eu diria, antes de mais nada, essas técnicas, né? O que é que ele deixa de ganhar quando ele não dá muita importância a esse conjunto de técnicas que a gente chama de visual merchandising? Tá. Roberto, ótima pergunta. Só para você ter uma ideia, eu prestei uma consultoria, né? E a gente depois fez um workshop para uma empresa, até ela é uma multinacional, né? Então, ela tem produtos aqui e ela tem loja em todo o Brasil. E eu fui dar esse workshop um dia, né, para os principais gerentes de loja e representantes. Então, a gente teve um espaço aqui em São Paulo, era grande o local, tinha gente de tudo quanto era lugar. Então, assim, só para você entender de uma maneira básica, há erros, por exemplo, que muitas vezes a gente não percebe, né? Então, assim, fachada de loja com tanto produto na frente que eu quero que o cliente veja e perceba que está com custo-benefício bom, que a entrada fica ruim para o cliente entrar. Só para você ter uma ideia, tem loja que é assim, né? Ela quer mostrar tanta coisa bem na entrada da loja que você dificulta a entrada e até a visualização do que tem lá dentro. Produtos, por exemplo, que ficam no meio do corredor, produtos que ficam empilhados em caixa, que de repente, né, se uma criança, um carrinho esbarra, pode gerar um problema. Produtos grandes que ficam na frente de produtos menores. Prateleiras que ficam ou lotadas demais ou falta produto. Então, assim, mesmo se o lojista tiver no momento que o produto está faltando, o VM vem e ajuda a organizar de tal maneira que o cliente nem percebe, né? Então, assim, teve um momento que eu trabalhei na Restock, né, numa das marcas, e a gente estava para receber o produto, não tinha. Mas a gente organizou de uma maneira tão bacana, né, que a cliente não percebeu. Então, ela continuou com a linguagem da loja e ela não percebeu, né, que estava faltando. Então, muitas vezes o VM ele vai resolver alguns problemas que está na loja e que às vezes depende de uma logística ou de uma reposição que está um pouco atrasada. Eu vou trabalhar muito com visibilidade, porque assim, se eu tiver uma loja que ela não está organizada, por mais que ela esteja saudável, né, tenha bastante produto, né, tenha ali um atendimento bacana, se não for visível, muitas vezes o vendedor não consegue descobrir o que o cliente quer, né? E muitas vezes o cliente acaba tendo ideia dentro do ponto de venda, porque ele enxergou um produto e ele falou: nossa, eu lembrei, eu estou precisando dessa cafeteira. Né? E aí essa cafeteira estava escondida, ou estava numa prateleira lá no fundo, ou enfim. Então, tudo isso a gente consegue organizar. E uma coisa que eu acho legal ressaltar, Roberto, que o VM, ele é uma ferramenta que, claro, ele tem vários níveis, né? Mas, por exemplo, para organizar a loja desse cliente. Muitas vezes ele não precisa, sabe, ter um investimento grande, por exemplo, ele não precisa reformar a loja, sabe, ele não precisa fazer nada. É só organizar de uma maneira adequada a loja dele, o ponto de venda, a vitrina, dar um treinamento para a equipe, né? E aí, quando eu fiz esse atendimento aí dessa multinacional, foi legal, que eu trabalhei com gente que está todo dia em loja. Quando eu mostrei algumas imagens, olha, pessoal, às vezes, porque assim,
Não tem coisa, Roberto, que você está tão acostumado que você não percebe, né? Ou que está com problema, ou que está velho, ou que está no lugar errado, né? Às vezes está um móvel que está no lugar errado na casa e você nunca percebeu, né? Então tem isso. E aí eu fui mostrando os exemplos. Olha, isso aqui tá bom, isso aqui não tá bom. No final, o pessoal falou: nossa, eu aprendi tanto. E são coisas simples, tem coisa que é simples. Né? Ainda hoje, né, Cíntia, você encontra lojistas, por exemplo, que tomam a decisão de desligar ou diminuir a quantidade de luzes, de lâmpadas dentro da loja para poupar energia, não pagar uma conta de energia muito alta, quando, na verdade, isso vai fazer ele perder vendas, porque a loja fica sem uma condição de visibilidade mais adequada, ele vai perder vendas em muito maior volume do que a economia que ele está fazendo na conta de energia. E ele, infelizmente, não se apercebe disso, porque ele faz uma visão, embora correta num determinado sentido, que é o sentido de poupar, mas tem determinadas coisas que é melhor você gastar mais um pouco para ganhar mais lá adiante. É assim que, de certa maneira, o visual merchandising ajuda os lojistas a ganharem mais, né? Isso, Roberto. Muito bem, porque assim, o visual merchandising, ele vai trabalhar, por exemplo, com uma estratégia de exposição de produto, eu vou valorizar o seu produto, né? Eu vou destacar um produto que às vezes está lá parado. Eu lembro que eu atendi um cliente, uma importadora aqui, e a gente fez uma produção para receber os lojistas, né? Porque é uma importadora, então eles iam receber lojistas do Brasil todo, que fazem compras enormes. E nós organizamos os produtos que tinham acabado de chegar da importação. Montamos lá, ficou bem bacana. E aí, depois de uma semana, Roberto, os representantes chegaram e falaram assim: eu não acredito que aquele produto, né, que já era de 2 coleções passadas, que a gente não conseguiu vender de jeito nenhum, saiu quase tudo agora. Mas porque esse produto sozinho, ele não tinha força, né, de atratividade. Dentro do contexto que nós organizamos, né, que ficou lindo, né, a gente fez uma coordenação de vários produtos, ajuntamos produtos que tinham a ver, e ele ficou tão bonito que os lojistas compraram, sabe? E ele estava, inclusive, com uma etiqueta já de liquidação. Ou seja, para importador é bom, porque não ficou nada, vendeu tudo, e o lojista também teve a ideia de como vender, como organizar, aonde pôr, né, para esse produto ficar mais interessante. Então, e essas coisas que você está falando, de iluminação, às vezes uma loja suja, né? Um som muito alto ou não ter som na loja, a pessoa, às vezes, ela não percebe, mas começa a acumular algumas impressões negativas que depois ela fala assim: eu não vou naquela loja lá não, porque, não sei, eu não gosto dela. Ele não se sente mais confortável. Então, a gente tem que pensar sim na questão de um conforto, né? De andar na loja, de ter corredor bom, né? De ter uma boa iluminação, porque esses pequenos atritos hoje no varejo fazem diferença e fazem, com o tempo, você perder o teu cliente que você demorou para conquistar para ir para a concorrência, né? Então tem que tomar cuidado. Até onde que vale a pena fazer essa conta? Perfeito. Ô, Cíntia, e fazer um trabalho de melhoria da loja para que ela venda mais, para que ela atenda mais clientes, para que ela satisfaça melhor, fidelize melhor os clientes, custa muito caro, né? É uma coisa acessível para pequenos e médios lojistas, por exemplo? Olha, Roberto, o que a gente tem visto, não só por causa da pandemia, mas assim, os projetos hoje, né, desde um projeto de loja que você desenvolve um novo conceito, até uma organização de vitrine ou somente de visual merchandising, a gente consegue fazer uma entrega dentro da possibilidade desse lojista, né? Então, muitas vezes
ele pode não necessariamente fazer uma reforma da loja, mas através de algumas mudanças na loja ou no layout, né, ou até numa pintura da loja, isso pode gerar um impacto diferente e trazer até um ar novo, né, para o local. Por que que isso é importante? Mas assim, ó, de qualquer maneira, em algum momento é importante esse lojista se organizar financeiramente para trazer uma cara nova para a loja dele. Por quê? Existe uma... Você deve entender o que eu vou falar. A cada momento e a cada período, né, que se passa da nossa vida, o comportamento muda, né? Então, assim, o comportamento muda, os tipos de produto mudam, né? Por exemplo, o modelo de carro muda, eletrodoméstico muda, móvel muda. Por quê? Para acompanhar, né, o que a gente chama de espírito do tempo. É um termo em alemão chamado Zeitgeist, ou seja, muda o comportamento por questões sociais, políticas, econômicas, né? Por exemplo, hoje a minha vida é diferente da vida da época do meu pai e da minha mãe, né? O que você comprava, qual eletrodoméstico, telefone. Antigamente usava telefone fixo em casa, hoje é só celular. Então, os produtos acompanham as mudanças do nosso comportamento de vida, não é nem só consumo, é de vida. E a loja, ela é também um ponto que eu estou falando com esse meu cliente. Então, assim, eu já atendi vários clientes que ficaram 20 anos com a mesma loja, não mudaram nada. Só que aí não é só a questão estética, né? A maneira de trabalhar, de mostrar o produto. Então, assim, tinha muito lojista que dobrava o produto dentro do plástico, né? Num cubeiro, numa colmeia, para atender o cliente no balcão. Só que, assim, hoje a vida está tão prática, né? Eu, como cliente, se eu entrar numa loja e os produtos estiverem todos dobrados, eu vou olhar e falar, nossa, onde é que eu vou achar, né, aquela camisa que eu queria? Então, só de olhar aquilo, eu fico com preguiça. Eu falo, nem vou olhar, porque até a menina tirar, até eu achar. E não é nem só isso, eu tenho que bater o olho, no mínimo eu tenho que entender que tenha, né? Depois você pode até ter mais opções, mas alguma coisa eu já tenho que ser automático. E outra, pensa depois no tempo que essa vendedora vai ter para dobrar tudo e colocar no plástico e colocar nesse cubeiro. Então, ela gasta hora numa operação desnecessária. Não vai deixar ele mais rico, né? Nem vai vender mais. Então, inclusive, a funcionalidade e a operação das lojas mudaram para acompanhar o nosso ritmo de vida. Você continua tendo vendedora, mas a forma da loja é diferente, né? Então, eu preciso continuar a deixar minha loja mais funcional, mais operacional, mais fácil, até para minha vendedora. Ela já sabe onde está o produto. Ah, é aqui, ó. Ah, é aqui, ó. Não ela tem que falar assim, meu Deus, cadê aquela camisa que ela queria, daquela cor que eu vi? Ela também não vai saber onde está. Então, você perde tempo. Você entendeu, Roberto? O VM não é só estética. Ele tem ali a questão operacional que vai facilitar 1000 vezes a vida do lojista. Sim, é uma questão também de aumentar a produtividade da loja, né? Eu me lembro muito de quando a gente ia comprar sapato antigamente e você escolhia 1, 2 produtos na vitrine que tinham lhe agradado e depois o vendedor passava 10, às vezes 15 minutos para poder ir no estoque e Nossa. trazer o produto até você e às vezes ir ao estoque para voltar com um produto diferente daquele que você tinha escolhido, dizendo a você, olha, esse que o senhor escolheu, nós não temos mais. É frustrante, né? É uma experiência negativa que você vai estar proporcionando ao seu cliente, quando, na verdade, através de uma ação de visual merchandising, hoje as lojas, só para falar o exemplo de lojas de sapato, muitas delas estão buscando, né, colocar os produtos
dentro de todas as grades, pelo menos dos produtos que têm mais saída, o mais próximo possível do ponto de atendimento do cliente, de modo que essa operação não seja demorada. Ou até, antes da pandemia, eu viajei e vi uma loja onde o vendedor ele tinha um radinho de comunicação com o pessoal do estoque. E a loja era uma loja de muito movimento que realmente requeria esse tipo de agilidade. Mas, sobretudo, você via que o lojista estava preocupado em levar comodidade para o cliente, né? Exatamente, está certíssimo. É muito importante eu entender, eu pensar como consumidor. Eu não quero perder tempo, né? A gente hoje fica irritado. Antigamente, isso era qualidade. Ah, não, vamos sentar, vamos esperar, a loja é boa, tem qualidade, né? Hoje, essa demora é um ponto de atrito negativo que o cliente fala, olha, essa loja é muito boa, mas eu não vou ficar esperando, não. Então, assim, nem isso segura mais o cliente. Então, é importante esse lojista fazer uma varredura e tentar detectar o que está ruim e tentar melhorar. Porque tem coisa, Roberto, que é muito simples, sabe? Dá para ele resolver ali e ele não percebe, né? Não, é nesse ponto justamente que eu acho que o visual merchandising se torna uma ferramenta potente, porque muitas vezes não é difícil nem caro, né, de implementar, porque com pequenas mudanças feitas, evidentemente, por quem tenha capacidade de enxergar onde vai mudar, aí você precisa ter perto de si um profissional, uma profissional experiente, né, para poder lhe dar uma solução mais barata, mais rápida e adaptada ao seu nível de orçamento. Eu ia até perguntar, há diferenças entre o que se pode implementar para uma loja de médio e pequeno porte ou para uma loja de grande porte, em razão do orçamento, embora já tenha sentido na sua fala que exatamente essas oportunidades de pequenas melhorias, mas com bons resultados, elas existem e estão acessíveis para o lojista de porte médio e pequeno, não? Sim. Roberto, é assim, vamos supor que a gente tenha um lojista aí com uma loja grande, entre 800 e 1.200 metros quadrados, né? Que é grande. O que pode ser feito, o ideal é ele ter um controle de todos os produtos que estão lá, que é o que geralmente o Magazine faz, né? Ele tem ali o controle de cada SKU, ele sabe onde está e ele sabe o quanto vende. Isso é importante, né? Porque eu vou saber se eu tenho que comprar mais de produto X ou Y, e não eu achar. Antigamente, a intuição do lojista era muito boa, mas hoje a coisa está muito complexa. Ele não consegue ter controle de tudo. Então, se eu tenho uma loja grande, a gente pode elencar alguns pontos estratégicos da loja, sei lá, né, um ponto estratégico de cada setor, e trabalhar ali mais esse controle e deixar uma porcentagem, né, sem esse controle. Mas é possível fazer essa mensuração, né? Então, e um cara que tem uma loja pequena, dá para fazer a loja inteira. Então, assim, é importante também, eu acho que, de repente, pensar em treinamento, porque a gente pode fazer um controle em alguns pontos focais que a gente comenta, e depois a equipe ajuda a controlar, né, a outra grande massa de área. Essa questão do treinamento, Cíntia, nós estamos aqui entrevistando Cíntia Lee Matuzawa, especialista em visual merchandising, para aqueles que chegaram agora aí na entrevista, e eu queria ver com você exatamente a importância desse ponto, o treinamento, né? Porque também não adianta nada você implementar, você mudar a loja, trazer novidades para a loja, se você não passar para a sua equipe de vendas
qual é a filosofia que está por trás daquelas mudanças que você fez de visual merchandising, usando técnicas de visual merchandising. Como é que vocês normalmente têm feito nessa interação com as equipes? São feitas mudanças, né, que muitas vezes são relacionadas com recursos de equipamentos, recursos de gôndola, recursos de balcões, prateleiras, a posição, o tipo de piso, os acabamentos de parede, a iluminação, o reposicionamento de setores na loja, né? Mas como é que é isso? O visual merchandising, ele também se envolve com essa coisa do passar as novidades que estão sendo trazidas para dentro da loja para a equipe de vendas? Sim, Roberto, sim. Então, por exemplo, só para você entender, né? Eu sou arquiteta e já fiz muito projeto de loja, né? Dentro desse perfil ligado ao visual merchandising, porque o visual merchandising também ele vai trabalhar muito com acionamento dos 5 sentidos. Né? Então, assim, a gente ajuda, se o lojista não tiver, a gente orienta sobre que tipo de trilha sonora utilizar, qual é a trilha sonora que eu posso usar no começo da semana e no final da semana, qual tipo, por exemplo, de fragrância que ele pode colocar dentro da loja. E hoje a gente tem muitas empresas que atendem, cara, às vezes que tem uma loja. Né? Então, antigamente não, antigamente eles tinham que fazer com a indústria. Hoje não. Hoje a gente consegue preparar isso, né? Então, eu ajudo a fazer um levantamento do que ele precisa ou do que eu acredito que é importante que está faltando, né? Aí depois, obviamente, ele pode selecionar o item que ele quer, ou como que ele vai querer pagar, como é que ele vai fazer, Cíntia agora não vai dar, Cíntia depois sim, depois não. A gente também pensa muito, quando é a parte de projeto, a setorização. Então, vamos supor que é confecção, né? Tem lojistas que trabalham muito a entrada, área feminina e área infantil, né? Então, começa com o feminino e a menina, né? Depois vai para menino e para o masculino. Tem loja que prefere fazer feminino e masculino, e o infantil fica lá no fundo. Então, isso também é um pouco da característica desse cliente, que eu respeito, e aí eu, em cima do que ele me fala, eu calculo as áreas, eu penso no melhor fluxo na entrada, que tipo de expositor é melhor para ele expor os produtos dele, aonde que esse manequim tem que estar posicionado, aonde tem que ficar a área de calçado, de bolsa. Então, a gente dá toda uma organização, né, uma estratégia para ele poder trabalhar. Isso, como eu falei para vocês, é para ajudar a padronizar, para a equipe ficar claro, encontrar fácil os produtos, repor fácil esse produto, porque ele sabe que ali, ó, ali é a seção jeans. Então, o jeans vai para lá, né? Se você reparar, os grandes magazines têm uma venda muito boa na seção jeans, que chega, muitas vezes, a representar de 30% a 40% de tudo que está na loja. Então, a seção jeans ela é um carro forte, né? Um carro-chefe forte. É um produto ali, em alguns lugares chama de estrela, produto campeão. Então, assim, se eu tenho uma representação de venda nessa porcentagem, eu tenho que dar um destaque. Então, pode reparar que muitas vezes ele fica no meio, próximo da seção masculina e próximo da seção feminina. E o meio é um monte de calça jeans, shorts, jaqueta, né? Então, a gente ajuda a organizar essa estratégia da setorização. E também dentro da seção, aonde eu vou colocar um ponto focal, aonde eu tenho que colocar uma mesa, né, de valorização, que a gente chama, que é uma banca desenvolvida, que eu vou colocar um monte de produto de custo-benefício bom, né? Então, assim, eu vou ter um monte de calça, uma de cada cor, num preço super bom. Então, eu vou colocar ela como entrada dessa sessão, faço
uma produção com manequim para ficar interessante. E aí a cliente olha e fala, puxa, olha que legal, vou levar 2 cores dessa calça, mas olha, tem uma camisa ali atrás que vai combinar. Então você começa a trazer essas coordenações e essas ideias no ponto de venda. Então a gente organiza também, olha, vamos fazer aqui um estilo country, aqui a gente vai fazer um estilo mais roqueira, né? Vamos fazer um estilo romântica, ou vamos fazer um estilo de mulher de trabalho. Então, através das peças, você começa a montar um estilo, porque hoje, Roberto, até eu, quando eu entro em loja e é muita opção, se eu não tiver essas sugestões mais mastigadas, eu me perco. Né? Porque assim, Sim. gente, o que eu vou comprar? Tem tanta coisa, mas o que combina com o quê? Na loja, você, se não tiver junto, a gente não consegue pensar, né? Isso é o que a gente chamaria, né, de sinalização indireta, né? É uma mensagem que está dizendo, olha, o produto que lhe interessa está ali à direita ou ali no fundo da loja, mas se não houver esse pensamento por trás, né, dessa setorização, dessa arrumação, e isso fica muito confuso dentro da loja e termina havendo perda de vendas, perda de faturamento, baixa lucratividade, enfim, né? Ô, Cíntia, Isso nós estamos mesmo. encaminhando aqui para o final da nossa entrevista. Eu queria saber de você, para concluir, antes de lhe passar a palavra para suas considerações finais, fazer mais uma pergunta, buscando saber o seguinte: o lojista que tem interesse em conhecer mais sobre esse assunto, em explorar a possibilidade de usar isso na sua loja, que informações iniciais ele deve ter, né, para poder conversar com um especialista como você de uma maneira mais produtiva, mais contundente, mais efetiva? Olha, primeiro que eu acho que essa sua iniciativa da gente fazer esse bate-papo é um caminho excelente, né? Eu acho que você fez perguntas assim que acho que todo lojista tem de dúvida, né? Então, assim, a sua abordagem, eu acho que ela já foi muito boa. Eu acho que tem materiais, obviamente, na internet, se você escrever. Eu abri também uma plataforma de cursos online, onde eu tenho um curso pequeno lá chamado Dicas Práticas. E é um curso de graça. Então, eu posso depois te passar o link, né? Você pode Passe colocar o link. lá. É curtinho, mas eu dou várias dicas lá para lojista. E se ele se interessar, ele pode comprar qualquer curso, que é um custo assim super acessível, que eu pensei exatamente para o lojista comprar para ele e também comprar para algumas pessoas da equipe dele, sabe? Então é super curtinho, ele é muito bom, ele tem muita dica lá prática, né? Ele pode começar por ali também, né? Eu acho excelente isso, porque é uma maneira de você começar a conhecer a potência dessa ferramenta chamada Visual Merchandising, que no mundo inteiro está sendo usado com muita intensidade e com muitos bons resultados. E não vamos ser nós aqui que vamos ficar de fora, né, dessa festa. Nós estamos aqui disponibilizando algumas informações sobre a Cíntia, né? Deixa eu até mostrar aqui como é que é o currículo que a Cíntia conseguiu construir ao longo desses mais de 20 anos de atuação nessa área. A Cíntia fica baseada em São Paulo, ela é professora de várias faculdades e universidades lá, é professora de institutos internacionais, tá certo? Além do que dessa experiência acadêmica, dessa experiência na área da educação, ela também tem muita bagagem do ponto de vista profissional,
por já ter atendido a marcas e a lojas do quilate dessas que aparecem aqui para nós. A Cíntia, ela é uma parceira da Robsac. A Robsac é a nossa empresa que faz o canal central do Varejo Brasil, e o nosso lojista, né, ele pode tanto acionar a Cíntia aqui através desses canais, né, o 11, telefone 97211-4642, como também através desse e-mail ou desses sites, como pode também, pura e simplesmente, consultar a Robsac, e a Robsac vai imediatamente fazer o encaminhamento para as soluções, não só de visual merchandising, né, mas todas as soluções que interessam ao lojista e que a Robsac tem aqui no seu guarda-chuva, no seu acervo. Cíntia, então eu queria agradecer a você muitíssimo a disponibilização do seu escasso tempo, né, para bater esse papo aqui com a gente, passar essas dicas. Vou ficar aguardando a questão do link do curso lá que você falou, que eu acho que vai ter muita gente. Eu já recebi aqui alguns WhatsApps de gente fazendo perguntas, né, e querendo mais conteúdo sobre isso, mas passo a você para as suas considerações finais antes da gente encerrar. Por favor. Bom, Roberto, muito obrigada pelo convite, né? Eu acho que esse tipo de iniciativa é muito bom, né, para os lojistas. Eu acho que você está certíssimo. Enquanto a gente está vivendo esse momento, esse online, acho que facilita muito, né? Porque também vai dentro da empresa do lojista, então ele também às vezes evita até deslocamento. Então, acho que você, assim, está de parabéns, muito bom. Minhas considerações finais. Eu acho que a gente está em momentos difíceis, mas eu sempre imagino que existem muitas oportunidades. Eu acho que é uma maneira da gente repensar tudo que a gente fazia de uma outra forma, né? Eu também tive que repensar formas da minha atuação profissional de uma outra maneira, online, né? Então, me vieram várias ideias legais, outras nem tanto, né? Mas eu acho que isso é importante. E, lojista, pense que uma coisa que eu ouvi, né, de um palestrante no ano passado, que foi o Ferreirinha, eu achei muito legal que ele falou o seguinte: essas marcas, né, centenárias, que geralmente são essas de luxo, né, e tantas outras que existem também, vocês acham que elas também não passaram por situações complicadíssimas e estão vivas até hoje? Então, assim, o que ele destacou muito é assim: você tem que ser flexível, você tem que estar pronto para mudar, e mudar radicalmente se for necessário. Eu sei que mudança é difícil, mudança envolve uma energia que a gente não está preparado, dá mais trabalho, mas assim, quanto mais vocês estiverem abertos a mudanças, né? Quanto mais vocês estiverem prontos, mais possibilidades de crescer em outras áreas que ninguém nunca imaginou. Então, eu acho que isso é muito importante, porque isso faz as marcas serem campeãs, vitoriosas, né? E passarem de geração em geração. Eu acho que também que é um grande filtro. Então, reparem muito em como essas grandes marcas que estão vivas até hoje foram se reposicionando e foram pensando, elas foram acompanhando o espírito do tempo, né? Então, acho que isso é muito importante. Muito bem, Cíntia. Então, encerramos aqui essa sessão de entrevistas, agradecendo a Cíntia Lee Matuzawa, especialista em visual merchandising, parceira da Robsac aqui na Central do Varejo Brasil, e pedir a todos que estão acompanhando aqui a entrevista que possam dar o seu like, né, o seu joinha chamado, se inscrevam no canal Central do Varejo Brasil no YouTube e compartilhem os nossos conteúdos com
pessoal das suas equipes, com os seus amigos, com os seus conhecidos que possam precisar desse conteúdo. Nós vamos continuar trazendo novos e bons conteúdos de soluções para o lojista do varejo aqui no canal Central do Varejo Brasil. Muito obrigado, um grande abraço a todos.